Bom dia a todas e a todos aqui presentes e aos que nos assistem pelo Zoom. Mais um evento realizado pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, nesse mês de novembro, finalzinho de novembro, tá? Foi um mês bastante agitado, com muitos eventos, que para minha particular satisfação e alegria. Este seminário de direito ambiental, coordenado pela juíza federal Raicler Baldresca, aqui ao meu lado, e também pela juíza Caroline Scofield Amaral. Este evento é de grande importância. Anualmente se faz um seminário sobre esse tema, que é bastante relevante para a Justiça Federal e para a sociedade. E eu quero manifestar aqui como disse, minha alegria por mais este evento. Ele terá a duração de 2 dias. Hoje, o primeiro painel tem por tema impactos do dano ambiental às populações indígena e ribeirinha. No primeiro momento, o palestrante é o professor Wagner Costa Ribeiro, que já vejo aqui. Seja muito bem-vindo, professor. E, em seguida, falará a professora Kátia Farias, né, que está ali. Muito bem, eu vou passar a palavra à doutora Raicler Baldresca, que fará a apresentação do primeiro painelista, e eu vou pedir licença para me retirar logo em seguida, por força de outros compromissos aqui do tribunal, e eu desejo a todos um excelente evento. E professor Wagner Ribeiro, seja muito bem-vindo uma vez mais. Eu agradeço a sua participação neste evento. Doutora Raicler, com a palavra para coordenar o evento nesta manhã. Bom dia a todas e todos, aos que estão presencialmente e aos que estão à distância. Esse seminário, nós pensamos, né, eu e a doutora Caroline, pensamos juntamente com um grupo de juízes que tem estudado como melhorar a atividade jurisdicional na área ambiental, e especialmente dando uma importância maior para a aproximação da academia com o poder judiciário, né? Nessa área ambiental, que é uma área multidisciplinar, que envolve muitas áreas, não só o aspecto jurídico, o aspecto biológico, o aspecto financeiro, o aspecto social, enfim, as áreas que sofrem impactos com a questão ambiental. Nós entendemos nesse grupo de trabalho que nós estamos estudando e pensando formas de como melhorar a atividade do juiz no momento em que essas demandas chegam ao judiciário e muitas vezes, e para falar a verdade, até de uma forma mais importante, antes de chegar ao poder judiciário, né? Que é o mais importante. Durante a pandemia, em 2020, por conta daqueles problemas que aconteceram na região do Pantanal, dos incêndios florestais que tinham sido recorde no ano anterior, o tribunal criou a plataforma ambiental, que era uma plataforma justamente para trazer todos os atores que participavam ou que tinham, de alguma forma, alguma interferência na questão ambiental. Especialmente, no caso, especialmente em relação aos incêndios florestais da região do Pantanal. Nós criamos essa plataforma, esse projeto, que foi chamado Projeto Corumbá, e que trazia profissionais de diversas instituições para discutir para construir, na verdade, uma solução para evitar, para prevenir os incêndios florestais nos anos seguintes. Nós até vamos falar disso um pouquinho mais amanhã. Mas a ideia é que essas discussões
trouxe, na verdade, foi justamente a necessidade de aproximar a academia e as áreas técnicas do Poder Judiciário. Os juízes, eles recebem os conflitos relacionados à área ambiental e se decidirem com base apenas no que a lei traz, nos elementos que a lei traz ou que a jurisprudência traz, muitas vezes as decisões acabam ficando muito distantes da realidade. E muitas vezes acabam sendo irrelevantes, na verdade. Isso é muito comum nas ações civis públicas que tratam de questão ambiental, quer dizer, muitas vezes há decisões que são impossíveis de ser cumpridas posteriormente, depois de décadas, muitas vezes, de decisões, e de um processo. E a ideia que a gente discutiu nesse grupo de trabalho foi justamente que eu tenho aqui os meus colegas, 3 integrantes aqui, a Janaína, a Caroline, que coordena esse curso, e o... Ai, meu Deus! E o Fernando, super Fernando de Mato Grosso do Sul. O que a gente discute é justamente como trazer elementos técnicos e da realidade do que está sendo discutido aos juízes. Então, esse curso, esse seminário, ele tem principalmente a finalidade de aproximar a academia do Poder Judiciário e permitir que haja uma ligação mais constante em relação a todos esses atores. Em razão disso é que nós fizemos questão de trazer professores, técnicos, estudiosos, pesquisadores dessa área, e a ideia é que a gente possa, ao final do seminário, associar o que a gente discutiu aqui e pensar soluções para que os conflitos relacionados à área ambiental sejam melhor solucionados, né? E rapidamente, porque nós não temos muito tempo. Essa que é a verdade na área ambiental. O tempo é muito importante nesse momento. Então, bom, dito isso, eu vou dar início, então, ao nosso primeiro painel, que vai tratar sobre os impactos do dano ambiental às populações indígena e ribeirinha. A ideia é justamente trazer não só os impactos que nós acabamos vendo pelos meios de comunicação ou aqueles que nós entendemos que pode acontecer, mas muitos outros que muitas vezes, eu diria até na maior parte das vezes, é até difícil de mensurar para uma ação judicial futura identificar, né? Então, essa era a ideia desse primeiro painel de uma maneira bem direcionada. E nós vamos começar, então, com o professor Wagner Costa Ribeiro, que é geógrafo, atual vice-prefeito da cidade universitária de São Paulo, professor titular do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, livre-docente e doutor em Geografia Humana pela USP, pós-doutorado na Universidade de Barcelona, é coordenador da área temática Águas Fronteiriças da Rede de Pesquisa Waterlat Gobacid, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Grupo de Pesquisa de Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP. É membro da Rede de Pesquisadores em Geografia Socioambiental e coordenador da Rede de Pesquisas de Geografia das Águas no Brasil, autor de livros didáticos e artigos acadêmicos. Professor Wagner, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui. O senhor está com a palavra. Bom dia a todos, a todas. Queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de participar desse importante momento de aproximação entre o Poder Judiciário e a Universidade. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento do Brasil muito singular, onde emerge uma tentativa de, vamos chamar assim, de novo pacto, né, entre poderes. Me parece que eu fico muito preocupado que essa tentativa, alguns estão querendo ir além do que a Constituição prevê, e eu me refiro especialmente ao Congresso. Enfim, acho que temos aí, então, e eu fico feliz, muito feliz de verdade, em que pese não poder estar presencialmente devido a outros compromissos,
mas de estar com vocês, espero trazer uma contribuição. Eu vou tentar compartilhar uma tela, eu sempre digo tentar, porque a gente, às vezes, nesse exercício, acaba tendo dificuldade de acertar. Vamos ver se eu vou... Muito bem. Então, a partir do convite da doutora Caroline, que me deixou muito honrado, eu preparei uma apresentação discutindo a sociodiversidade. Só não quero que ele vá direto, só um pouquinho que ele está em modo autônomo aqui, não vai dar certo. Deixa eu sair daqui de novo. Tá dando, voltou para o começo. Porque eu só queria que deixa eu botar aqui tela cheia, se eu posso controlar a cada momento. Isso. Então, eu organizei a conversa, né, em digamos, 4 etapas, talvez a terceira eu não precise, desculpe, em 5 etapas, talvez até a quarta eu não precise falar muito, porque, afinal de contas, os senhores conhecem muito bem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, as senhoras também, então. Mas organizar, né, o que representa essa sociodiversidade no momento contemporâneo. E aí, acredito que as observações da nossa coordenadora é fundamental, né? Nós estamos diante de um momento muito singular da história da humanidade, onde talvez o conhecimento das comunidades originárias, por exemplo, né, seja difícil de balizar e de valorar, inclusive. E ele é fundamental. Então, é isso que eu gostaria de começar a iniciar, né? Aí, apontar a sociodiversidade e talvez o item 3 e 4, né, como é que isso surgiu na Constituição de 88. É sempre bom lembrar disso, até porque eu imagino que hoje, como eu vivi esse processo todo lá na década de 80, e hoje certamente alguns colegas que estão na assistência são muito jovens, talvez não lembrem um pouco de como é que surgiu essa discussão no âmbito da Constituição de 88. E, ao final, apontar algumas reflexões que eu gostaria de deixar para o debate, né? Então, o primeiro item que eu queria realçar é que, para que a gente possa reproduzir a vida como temos hoje no Ocidente, né, e, na verdade, para além do Ocidente, qualquer forma de organização social depende de uma base material a partir da qual nós vamos produzir as nossas necessidades, né? Eu estou aqui agora usando um instrumento eletrônico por meio de uma rede de computadores, tem uma fibra ótica que está em algum ponto do território brasileiro, transmitindo bytes, isso demanda energia, enfim, tudo isso tem uma base material. Então, ao contrário do que se diz, né, a sociedade contemporânea ela é muito intensiva em energia e muito intensiva em materiais, né? E nós estamos diante de um momento onde, e aí eu concordo com a nossa coordenadora, né, o tempo na questão ambiental é fundamental. Nós estamos trabalhando com o legado da natureza, usando elementos da natureza, substâncias da natureza, chamados recursos naturais, que vêm de processos pretéritos, às vezes, de milhões de anos. Desculpe. E, evidentemente, esses processos estão se mostrando difíceis de serem contidos e, principalmente, trazendo escassez de alguns recursos fundamentais. Então, a sociedade contemporânea, né, que já está afetando esses ciclos biogeoquímicos, esse é o caso que a gente pode depois detalhar para vocês, está partindo para uma nova possibilidade de reprodução dessa base material, construindo materiais que não havia na natureza. E acho que o exemplo que eu dou mais frequente para meus estudantes é, de fato, por exemplo, essa onda, né, de material esportivo que a gente tem hoje. A gente vai ver que camisetas que repelem o sol, enfim, que são adequadas para determinadas atividades. Se você for olhar com mais cuidado, você vai ver que aquilo tudo é petróleo transformado. Enfim, então nós temos aí uma nova tecnologia a partir de um insumo que não é renovável, que produz, por exemplo, uma gama grande de produtos aí, por exemplo, vinculados ao vestuário. No caso da energia também, né, o próprio processamento do etanol a partir da cana é também uma nova tecnologia. Enfim, o que tem de interessante é que parte dessas novas tecnologias estão baseadas no princípio da sustentabilidade, ou seja, eu posso renovar e controlar o ciclo de vida desse produto, que é muito diferente de quando eu ia lá, esgotava o recurso da natureza e ficava sem nada para repor. Nessa direção, o saber tradicional, o saber das comunidades originárias, ele é fundamental. Por quê? Porque quando o pesquisador adentra numa área de conservação, numa unidade de conservação, ou mesmo numa terra indígena, por exemplo, vai ter contato, né, com o conhecimento que essa população apresenta, né? E ela também é responsável por aquilo que nós chamamos de serviços ambientais e ecossistêmicos. Em uma palavra breve, certamente os senhores conhecem essa ideia, mas é sempre bom relembrar, os serviços ecossistêmicos seriam aqueles necessários para a reprodução do sistema natural em geral,
né? Então, nós estamos falando da água necessária para a reprodução das florestas, nós estamos falando da água necessária, por exemplo, para a reprodução das demais formas de vida. Hoje já tem até um debate, certamente os senhores e as senhoras conhecem, que diz respeito ao direito da natureza. Alguns países estão reconhecendo, inclusive, o direito aos rios, né? Direito do rio, desculpa. E os serviços ambientais são aqueles necessários para a nossa organização social. Então, a água que nós necessitamos, as temperaturas que nós precisamos para manter os cultivos dentro do padrão que estamos habituados, né, necessitam de serviços ambientais. Terra limpa, energia solar, enfim, ar de qualidade, entre outras questões. Esse papel fundamental, né, desses serviços ambientais e ecossistêmicos é desenvolvido com grande importância pelas comunidades originárias. E esse serviço não é reconhecido. Daí uma primeira dificuldade, doutora. Nós não conseguimos qualificar e quantificar, qualificar sim, mas quantificar e fundamentalmente valorar esse serviço é uma dificuldade extraordinária. Mas sem esse serviço, teremos enormes dificuldades para manter o nosso estilo de vida, isso que é importante deixar claro. A conservação da biodiversidade, já existem vários relatórios, né, que indicam que nas áreas de terras indígenas, a conservação da biodiversidade é melhor, é mais eficiente do que aquela, por exemplo, encontrada em unidades de conservação. Não vou dizer que é uma falha do serviço público, não vou entrar nessa perspectiva, mas vou dizer a vocês que, desculpe, o estilo de vida das comunidades originárias, que estão aí há séculos, né, nessa área, permite a reprodução do seu modo de vida, mas, ao mesmo tempo, a conservação. Esse é o grande desafio, né? E, evidentemente, que essa conservação, desculpa, ela tem um papel destacadíssimo na discussão fundamental também, hoje em dia, que são as mudanças climáticas. Desculpe, falar isso na semana da COP me parece necessário lembrar também, né? E, evidentemente, que esse conjunto todo vai resultar num tema que a mim é muito caro, que é justamente a oferta de água. Mas, se nós não tivermos serviços ambientais e ecossistêmicos, não tivermos a conservação da biodiversidade, certamente teremos mudanças climáticas que vão afetar a oferta de água. Desculpe, e aí vocês já estão certamente vivenciando, nós estamos, né, vivenciando isso tudo. Alguns colegas dizem, puxa, mas está mudando mesmo, né? A chuva está vindo mais intensa, algumas áreas que não havia seca tão intensa está acontecendo. Pois é, a gente que acompanha essa discussão de mudança climática desde o começo dos 90, não está surpreso, infelizmente, né? Nós sabíamos que isso poderia vir a ocorrer e, lamentavelmente, estamos confirmando essa situação. Então, nesse momento, me parece que esse saber tradicional, né, esse conhecimento que esses povos trazem, ele é fundamental. Primeiro porque, como eu costumo dizer para os meus estudantes, se você tiver uma situação de escassez de água, você vai ficar na cidade ou você vai entrar na floresta? Se você tiver uma situação de escassez de alimento, você vai correr para o supermercado ou você vai entrar na floresta? Né? No primeiro momento, o supermercado. Depois eles responderam, não, professor, acho que é melhor ir para a floresta, porque lá de alguma maneira, eu vou comer algo, eu vou tomar alguma coisa. Sim. Você sabe, aí eu pergunto, você sabe viver na floresta? Não. Nós vivemos, né? Quem está no Brasil ou na Mata Atlântica, ou junto na grande parte das regiões brasileiras, nós temos ambientes florestados, né? Enfim, então, e nós não conhecemos esse ambiente. É assustador, né? Se você o próprio tribunal está instalado, a escola, desculpe, está junto ao Parque Trianon. Convido você, se eu tivesse aí, a convidá-los para fazer uma volta lá no Parque Trianon, para olhar um pouquinho, um remanescente de Mata Atlântica, né? Ver, muitas pessoas sequer, às vezes, entraram numa área de mata, né? Perceber o conforto térmico que traz, ainda que seja uma área urbanizada, que a gente chama, no caso de ilha de frescor, porque está em todo o entorno, é muito urbanizado, trânsito, etc., mas vocês vão perceber que a temperatura é mais amena, há uma diversidade de floras, enfim. E se eu falar, o que você pode comer aqui? Nem eu saberia dizer, inclusive, né? Ia passar vergonha junto com vocês. Então, nós não temos esse conhecimento, por exemplo, né? Eles têm esse conhecimento. Eles sabem, por exemplo, a dinâmica de um rio. Eles conhecem, por exemplo, eu tive a oportunidade em 2019, entre outras ocasiões, de visitar comunidades ribeirinhas da Amazônia, e me chamava a atenção porque eles tinham edificações em 2 níveis, né? Uma junto ao rio, outra num ponto mais elevado. E eu falei, mas por que isso? Eu falei, não, professor, quando chove e o rio sobe, a gente mora lá em cima, a gente não mora aqui embaixo. Olha, que inteligente, né? Pensar isso, né, para a nossa alternativa, nós que ocupamos, né, a chamada várzea, a área de expansão natural dos corpos d'água,
e enfrentamos as dificuldades que vocês conhecem sazonalmente no período de chuvas intensas, por exemplo, no Brasil, isso mostra que temos muito que aprender com eles, né? Enfim, próprio manejo, né, de alimentos, aqui no caso, manipulando mandioca, enfim, são conhecimentos, né, que estão aí amplamente difundidos e que é difícil valorar. Quanto vale esse conhecimento, né? Essa é uma questão fundamental. Agora, as nossas ações trazem impactos diretos para aquilo que eles, para o modo de vida, para o estilo de vida. Me permito aqui comentar uma breve passagem de uma ex-aluna de doutorado, a doutora Shirley Tosi, que é hoje professora do Instituto Federal do Pará. Ela fez uma belíssima tese discutindo os impactos de Belo Monte junto ao povo Paquissambá, né, que está justamente depois da barragem, né, a jusante da barragem. E uma das frases que ela coletou lá, como das lideranças, a mim é sempre muito dramático lembrar, né, dessa frase. Essa liderança falou para ela: eu não conheço mais o meu rio. Como valorar, né, alguém que perde um rio? Essa é uma questão que parece fundamental. E ele dizia: eu não conheço mais porque o período que eu estava acostumado, que né, havia tal espécie, ele não chamava de espécie, mas enfim, que ocorria tal peixe, não tem mais. O período que ele alagava não é mais aquele. Enfim, ele foi subtraído de um aspecto fundamental para a sua reprodução da vida, né? Que é justamente a dinâmica do rio que ele conhecia. Então, eu diria que a usina, certamente, né, roubou o rio dessa comunidade. Como valorar isso, né? Se essa questão entra no debate do direito, me parece, de fato, uma grande dificuldade, né? E eu partilho da preocupação. Não teria alternativas para apontar, mas é, de fato, uma grande preocupação. Aí eu vou lembrar a vocês algo muito importante, e por que recupera essa questão. Certamente os senhores lembram do Chico Mendes, enfim, que é sempre lembrado como um ecologista, mas antes de ecologista ele era fundamentalmente o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, lá de Chapuri, no Acre, e ele foi um dos responsáveis em constituir o chamado Movimento dos Povos da Floresta. E nesse movimento dos povos da floresta estavam presentes, né, as nações indígenas. Vocês certamente devem lembrar de um momento muito importante da história brasileira, quando Ayrton Krenak, né, foi se dirigir numa das audiências públicas pré-constituição e num ato belíssimo, né, ele começou a se pintar, né, se ornamentar como que para a guerra. É um dos depoimentos mais importantes. Ele era um jovem na época, como eu também, enfim, já tem algum tempo, né, pré-88. Alguns de vocês certamente não tinham nem nascido, mas havia naquele momento, né, uma clareza e uma necessária convergência entre os povos originários, né, alguns momentos sociais, e que, de algum modo, isso acabou refletindo na Constituição brasileira. Eu costumo dizer que a Constituição brasileira, a de 88, ela, no campo socioambiental, ela é muito importante, né, gera um impacto fundamental para o país e para fora do Brasil. Eu preciso dizer a vocês que a gente, certamente os senhores e as senhoras também têm a oportunidade de circular e falar sobre isso, mas a gente causa muito boa impressão nos fóruns internacionais os preceitos socioambientais que estão presentes na nossa Constituição. Eu não preciso dizer para vocês o artigo 225, certamente conhecem melhor que eu, mas temos preceitos fundamentais como sustentabilidade, direito intergeracional está posto lá, com todas as letras, né? E é importante lembrar que esse movimento nasce também dessa matriz, né? Claro que houve uma frente importante ambientalista do Estado de São Paulo, sim, né? Então, na época, deputado Fábio Feldman, deputado Siqueira, Rogério Siqueira, enfim, houve lá uma frente muito importante, conseguiu construir, e isso foi fundamental, mas junto a esse pessoal, né, havia já a universidade participando e, fundamentalmente, esse papel destacadíssimo, né, dos povos originários, que me parece que precisamos reconhecer. Então, se fôssemos valorar, eu diria que ainda não foi reconhecido o verdadeiro papel das comunidades originárias, por exemplo, na Constituição, na construção da Constituição de 1988, que eu julgo extremamente importante e avançada, e não por acaso ela é tão atacada, né? Tão atacada. A gente observa, inclusive, por exemplo, essa semana mesmo, a aprovação do chamado PL do veneno, que parece uma afronta à sociedade brasileira. Uma afronta à sociedade brasileira, queria frisar, uma afronta à sociedade brasileira. E eu espero, né, que o presidente tenha sensibilidade, porque argumentos técnicos não faltam para vetar essa questão. Embora a gente sabe que na política, a política é a arte do possível, né?
E o possível hoje é esse Congresso com essa maioria que entende, né, que está representando o Brasil, mas eu tenho a impressão que não, né? Que eles representam claramente interesses muito pequenos de um segmento que coloca em risco uma série de... Eu diria que grande parte da população brasileira que, infelizmente, vai acabar se alimentando dessa comida contaminada. Minha colega Larissa Bombardi, no meu departamento, por exemplo, não sei se os senhores têm a notícia, né, ela teve que sair do país há alguns anos, porque ela começou a estudar justamente que no Brasil nós temos o uso de agrotóxicos, né, que estão banidos em seus países de origem. E isso, infelizmente, cresceu muito no último governo e, infelizmente, né, continua esse movimento mesmo no governo atual. Enfim, sobre essa questão, eu penso que não preciso falar muito, mas eu só queria lembrar que, em diversas etapas do Sistema Nacional do Meio Ambiente, está prevista a participação popular, seja por meio de audiências públicas, em discussões de estudos e relatórios de impacto ambiental, seja, por exemplo, em órgãos colegiados, por exemplo, conselhos gestores de unidades de conservação, né? E é muito pouco frequente nós assistimos à presença dos povos originários, infelizmente, nesses fóruns, né? Eu acredito que, por uma série de razões, aí vai desde a hora que é marcada a reunião até a dificuldade. Tenho colegas, por exemplo, que são professores na Amazônia, e falam assim, você não sabe como é difícil você levar uma pessoa de um ponto a outro para participar de uma reunião, por exemplo, né? Nós estamos falando de um transporte, como nós vimos há pouco ali, às vezes esse é o meio de transporte que se tem mesmo, né? Uma lancha rápida já seria muito bom, mas às vezes não dispõe de uma lancha rápida, né, para se deslocar, por exemplo, chegar a Belém, Manaus, onde costuma ocorrer, ou uma cidade maior, como Santarém, enfim, para onde ocorrem as reuniões. Então, temos aí também uma deficiência nesse segmento que acaba também sendo, digamos assim, tendo menos espaço, menos voz, né? E eu poderia acrescentar também, certamente, a comunidade quilombola, né? Que em vários estados brasileiros, especialmente Maranhão, Pará, Goiás, mesmo São Paulo, né? Rio Grande do Sul, enfim, né? Também estão subrepresentados nessa estrutura importante que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? E aí eu passo para as reflexões finais. Doutor, eu não anotei o meu tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu espero não extrapolar. Ainda tem tempo, sim, professor. Então, tá bom. Então, eu queria, nessas reflexões, lançar algumas questões para nós refletirmos, né? Porque nós temos que ser otimistas. Eu procuro mostrar isso. Essa minha foto, todas as fotos são minhas, tá? Mas essa especialmente é a que eu mais uso. Eu não achei outra melhor, que é justamente a ideia de termos uma trilha, de buscarmos uma alternativa. E aí eu cumprimento realmente a comissão organizadora por trazer esse tema à discussão. Temos que discutir, temos que buscar alternativas, né? Ainda que ela possa ser tortuosa, longa, né? Mas há uma perspectiva, né? Nós temos que ter essa perspectiva, essa preocupação. E eu gostei muito dessa imagem, dessa trilha, essa especialmente, as anteriores, algumas fotos da Amazônia, etc., mas essa aqui da Serra da Cantareira, em São Paulo, no que engordador, se tiver a oportunidade de conhecer. Etc. Talvez nem tenha mais esses pneus lá, mas, de qualquer modo, me pareceu um uso interessante, né, de adequação de um material de alto impacto, mas, ao mesmo tempo, dando uma perspectiva, né? Olha, temos que construir algo e não é fácil. Vejam que alguns pneus estão fora do lugar, alguns mais gastos que outros, né? Esse processo ele é assim mesmo, ele é difícil, né? Mas a primeira pergunta que eu acredito que nós temos que fazer é qual o modelo de inserção do Brasil na economia do século XXI? Lembrando que já passamos mais de um quinto do século XXI. É muito curioso, né? Nós já estamos na segunda metade da segunda década do século XXI. Essa pergunta cabe hoje, não há dúvida, né? Nós vamos apostar no modelo de um país exportador e vendedor de commodities? Essa me parece uma questão fundamental, porque esse modelo é que gera os impactos agudos junto às comunidades originárias. Nós vamos partir para uma economia, para produtores, né, de conhecimento, à luz desse novo paradigma que está posto hoje, da biosociotecnologia, né, a partir da qual nós podemos produzir produtos de alta tecnologia e que possam suprir a nossa necessidade. Essa é uma pergunta fundamental. O governo passado certamente fez a aposta em manter o país como um país extrativista e produtor de produtos primários. Acredito, né, eu estou na universidade, já agora em dezembro eu completo 34 anos como docente da USP, que muito me orgulha, mais 2 anos antes disso, no setor privado, também com educação, e tenho que dizer aos senhores e senhoras que
há muito conhecimento qualificado nas universidades brasileiras, como há também muito conhecimento qualificado no setor judiciário, como há muito conhecimento qualificado no setor do Itamaraty, por exemplo. Há técnicos do IBAMA com alta capacidade técnica. Nós temos aí, nunca se teve tanto no Brasil, usar uma expressão que tem sido muito frequentemente empregada, tanto conhecimento, né, da área socioambiental. Eu tive o prazer de participar da criação da área de ciência ambiental na CAPES. Começamos na época com 34 programas, hoje são mais de 100 programas. Né? Quantos mestres e doutores são formados nessa área hoje? Nós temos hoje um corpo técnico na Agência Nacional da Água, em que pesa a gestão complexa, para dizer o mínimo, né, que está lá posta, mas temos técnicos altamente qualificados no IBAMA, no ICMBio, a CETESB em São Paulo, a SABESP em São Paulo, que sem nenhuma justificativa técnica se quer privatizar, por exemplo, que é um absurdo, é outra afronta à sociedade brasileira, especialmente aos paulistas, porque não há nenhum argumento técnico que uma empresa rentável, que cumpre bem seus papéis e que, inclusive, gera recursos para o próprio Estado, seja privatizada. Não há menor argumento técnico para isso, a não ser uma visão principista. Então, eu diria que toda essa questão está baseada fundamentalmente no modelo de inserção que nós queremos para o país do século XXI. Sem essa premissa, nós não vamos, de fato, conseguir pautar esse debate fundamental, porque ele tem relação direta com a confrontação com as demais formas de organização, especialmente povos indígenas. Né? Esse modelo de expansão de ocupação vai gerar, de fato, esse problema central, que é a luta por fronteiras, a luta por espaço, né? Esse alargamento dos processos produtivos que vai envolver necessariamente o confronto, infelizmente, com as comunidades originárias. O segundo aspecto que eu queria comentar com os senhores e senhoras é de que modo essa condição geográfica dos sistemas naturais brasileiros podem ser valorizados no sistema internacional. E aí nós temos uma singularidade, e eu, como geógrafo, falo isso muito à vontade, tendo como mestres a professora Aziza Absaber, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, José Pereira de Queiroz Filho. Eu sei que o direito gosta muito de referenciar, né? Eu já tive a oportunidade de ler alguns trabalhos e sempre aprendo muito. E esses mestres todos mostram que nós temos uma condição geográfica extremamente singular, nós temos uma biodiversidade extraordinária, mas temos também associada a ela uma sociodiversidade. E essa combinação de bio-sociodiversidade que nos coloca numa posição absolutamente singular. Né? Eu confesso aos senhores e senhoras que, como eu estou nessa discussão desde o final do começo dos anos 90, participei da Rio 92, da Rio +20, enfim, vários fóruns multilaterais aí discutindo essas questões. Lá em 92, nós pensávamos que a grande convenção que viraria, digamos assim, o carro-chefe para as questões socioambientais nas Nações Unidas seria a Convenção da Biodiversidade, justamente por conta que ela trabalha essa possibilidade de inovação com o conhecimento tradicional. Depois, a mudança climática acabou ganhando muito mais projeção, enfim, a ponto de estarmos numa emergência. Mas se vocês lembrarem das emergências ambientais atuais, a conservação da biodiversidade está presente. E quando nós olhamos para o mapa do mundo, desculpa, minha cachorra está latindo agora, nós temos aí apenas 17 países que têm uma biodiversidade importante, e o Brasil, além da bio, tem também a sociodiversidade. A vantagem é que isso traz para nós um conhecimento muito importante de chegar junto às áreas protegidas, às florestas, e ter ali uma informação qualificada que pode nos ajudar muito a encontrar alternativas, né, para o uso sustentável dessa mata em pé. Então, ninguém está falando de congelamento do uso, ao contrário, é um uso inteligente a partir do conhecimento que essas comunidades possuem. E aí, outra pergunta que me parece fundamental é quem ganha e quem perde com a flexibilização da legislação ambiental e com o aumento do desmatamento. Acredito que, nesse aspecto, né, o direito tem um papel fundamental. O artigo 225 ele é muito claro. Né? É dever do Estado manter para gerações atuais, e aí olha como o documento de 88 é fundamental, e para gerações futuras, um ambiente adequado, etc. Enfim, não vou repetir para vocês, certamente vocês conhecem muito bem esse artigo. E ele me parece que está sendo desconsiderado. Nós estamos assistindo uma flexibilização muito preocupante, ao ponto de um ministro, um ex-ministro do Meio Ambiente, falar que ia passar a boiada numa reunião e passar impune, embora ele seja alguém da área do direito, né? Ao ponto desse mesmo cidadão ter criado um fórum para discussão de multas ambientais, que nunca funcionou direito, e isentou, né? Ganhou tempo, no mínimo, né? Para que eu vou usar uma palavra talvez um pouco dura, mas não sei se no âmbito do direito eu poderia usar, mas o crime do desmatamento, vocês depois me corrijam, se eu acho que talvez não possa usar a palavra crime, mas aí me permitam
uma licença poética, certamente não é um crime, mas o ato do desmatamento, que é considerado legal, né, ele foi cometido e ficou, enfim, sem nenhum tipo de consequência no âmbito jurídico, porque criou-se um instrumento que se mostrou absolutamente incapaz de resolver o problema, né? Certamente os senhores e senhoras conhecem o instrumento, não vou aqui. E imagino que muitos dos senhores e senhoras, já que é um público de juízes e juízas, teve oportunidade de opinar sobre essa questão, imagino eu, né? E aí, caminhando para o final, acredito que nós temos que pensar em 4 temas fundamentais, né? O primeiro, a justiça ambiental, que é um conceito que aí eu já orientei, tive a fortuna, né, e a felicidade de orientar colegas, né, que vieram da área do direito, a professora Pilar Vilar, que hoje está na Unifesp, a procuradora Lucilene, que agora já está aposentada, mas trabalhando aqui em São Paulo, depois foi para o Paraná, enfim, entre outros, e estou me lembrando das 2 agora, os outros vão ficar bravos que eu não lembrei, mas não tem problema. E essa discussão da justiça ambiental, é claro que falar no tema justiça no ambiente do direito remete a muitas questões. Já vi alguns colegas dizendo que só é justiça se tiver referenciado um direito romano. Eu fiquei um pouco preocupado com essa interpretação, mas eu entendo a razão, a matriz, né? Mas se nós pensarmos na justiça ambiental como se discute hoje na academia, é justamente a necessidade de que precisamos manter as condições de habitabilidade para todas as formas de organização social do planeta. E isso me parece um desafio extraordinário. Não é simples. Não é simples, né? Se nós pensarmos que cada modo de vida tem uma maneira de olhar o ambiente, tem uma base cultural que está posta, como é que nós vamos permitir, né, que isso tudo seja coordenado, né, e que possa ser reproduzido? Então, esse parece um grande desafio conceitual e teórico, mas que nós temos que enfrentar, né? Outra premissa que me parece muito importante, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tive a oportunidade agora, no mês de março, de participar da segunda reunião da ONU. Vejam vocês, né? A segunda reunião da ONU, 50 anos para discutir água. Uma substância fundamental para a nossa organização social, todas as formas de vida, e demais formas de vida também, né? Da manutenção dos sistemas dos serviços ambientais ecossistêmicos. E essa reunião ela teve como pauta justamente avaliar o andamento dos ODS vinculados às questões da água, por exemplo, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável me parece uma premissa fundamental, importante. Se será cumprido ou não, eu costumo dizer o seguinte: eles são, no mínimo, metas, né? Nós temos aí bandeiras, né, para perseguir. E é melhor ter uma meta do que não ter nada, né? Então, eu acredito que os ODS servem, sim, como um parâmetro, né? Hoje, felizmente, nós temos aí uma discussão bastante rica acumulada sobre a sustentabilidade. A ideia de uma sociedade sustentável está indo muito além da apenas produção, né? E os ODS, me parece que, ao listar esses 17 campos, né, com as suas submetas, nós temos aí mais de 100 metas para serem conquistadas. Isso não é uma tarefa pequena, e eu acredito que o direito pode ajudar, sim, se assumir, por exemplo, premissas, né, em suas manifestações, né, dos ODS. Acho que teria aí um vasto e importante lastro jurídico, teórico, né, e também da comunidade internacional. Outro aspecto que me parece muito importante é o famoso diálogo de saberes. Hoje não, já há algum tempo se fala em ciência pós-normal, enfim, a ciência que considera o conhecimento não científico no sentido da ciência clássica, né, de demonstrar uma hipótese que seja universal, reproduzível, né? Enfim, reconhecer que as comunidades originárias têm um conhecimento e que ele é fundamental, que ele nos auxilia a manter o nosso estilo de vida, me parece o primeiro ponto. Como valorar isso, senhora coordenadora, é difícil, né? Mas é preciso reconhecer. Reconhecendo que esse saber é importante, me parece já uma premissa fundamental para emitir opinião no caso de uma situação conflitiva, né? Porque, lamentavelmente, muitas vezes se esquece que esse saber existe, não o considera, né? Nós assistimos recentemente, a imprensa divulgou isso, né? Uma manifestação de uma representante do setor judiciário bastante contundente, eu diria, e no mínimo inadequada. Eu sei que ela foi aí chamada em outros fóruns, etc., internos, mas, infelizmente, me parece que é uma situação que está além daquele comportamento, não é um comportamento isolado, eu diria, né? Em especial quando envolve, por exemplo, povos originários, né? Ainda há pessoas que acreditam, eu não entrei nem na discussão aqui, porque seria palco de outro tema,
mas, por exemplo, na necessidade das áreas indígenas terem o tamanho que tem. Eu fiz um artigo lá no começo dos 90, na época eu publicava muito para a Folha de São Paulo, Estadão, achava importante estar nessa imprensa, hoje eu estou em outra imprensa, e naquele momento eu dizia da importância de reconhecer as unidades territoriais dos povos originários, porque eles têm um modo de organização do território que não é o nosso, né? Ele precisa andar, ele precisa buscar os seus recursos numa área muito maior do que a nossa, né? O que aparentemente pode parecer um vazio e sem uso, mas não, ao contrário. E, ao mesmo tempo que ele precisa disso, ele mantém essa área. E, ao manter essa área, nos provém os serviços ambientais e ecossistemas. Como valorar isso, doutora, não sei. Mas, de qualquer modo, esse é um processo fundamental que nós temos que ter em mente. E, por fim, mas não menos estimulante, acredito que quem está na área do direito, como eu na universidade, e que temos a oportunidade de refletir e de emitir opinião de maneira escrita, eu acho isso um privilégio de todos nós, porque nós estamos indo para além da nossa existência, né? Quando você emite uma opinião por meio de uma sentença, você está indo além da nossa, né? Você está criando jurisprudência, você está gerando um documento. É que eu falo para meus alunos, publicar é difícil, por quê? Porque você está deixando um legado para a sociedade, você está deixando um legado para todos nós, para a civilização humana. Então, nós que temos a oportunidade de emitir opinião por escrito, publicar uma sentença, publicar um artigo, publicar uma tese, publicar um livro, nós temos aí uma responsabilidade muito grande de pensar que, no futuro, vão ler os nossos escritos, né? Então, talvez seja fundamental, ao emitir opinião, pensar no devir, né? Pensar de que maneira queremos organizar um novo mundo, né? Um mundo onde esse cenário de justiça ambiental, no mínimo, você tem que dizer, olha, eu sabia que estava assim e não estava de acordo. E há formas de dizer isso de maneira muito elegante, né, com muita fundamentação científica e certamente no campo do direito. Doutora, era o que eu tinha de trazer a reflexão, agradeço muitíssimo a oportunidade, espero ter trazido alguma contribuição e fico absolutamente à disposição para o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Wagner. Eu fui anotando algumas coisas enquanto o senhor foi falando, eu fui lembrando e pensando como é importante a memória quando a gente fala nesse tempo atual em que as coisas acontecem de uma forma tão rápida. Aproveito aqui para cumprimentar a desembargadora federal Inês Virgínia, que vai presidir a próxima mesa, porque eu me lembro, eu sou professora de processo penal na PUC de São Paulo, e quando eu ensino júri, um dos casos que eu acabo utilizando é justamente o assassinato do Chico Mendes. E é curioso como os alunos hoje, isso já acontece há alguns anos, né? Muitos não sabem quem é Chico Mendes, né? Eles não sabem o que aconteceu. Não faz tanto tempo assim, né? Nós não estamos falando de 100 anos, nós estamos falando de alguns anos, algumas décadas, e de uma figura que foi fundamental para essa virada, para essa forma diferente de enxergar, quer dizer, de tratar a questão da sustentabilidade, a questão da terra, a questão do uso racional da terra, a questão da população que vive e sobrevive daquela terra, e esse conhecimento dos povos originários, quer dizer, tudo isso que o senhor falou, algumas gerações já não sabem mais o que isso aconteceu. Por isso eu reitero e acho muito importante que os professores, porque quem dá aula há muito tempo, eu dou aula há quase 30 anos, às vezes tem alguns conceitos que a gente acha que já são consolidados, então a gente não precisa perder muito tempo. Sim, precisamos voltar às origens, precisamos falar sobre o óbvio, né? O que parece óbvio, porque hoje a informação é muito mais fluida, é mais rápida, é mais intensa, é mais abundante, e os grandes conceitos eles acabam ficando perdidos. É importante, sim, é uma crítica que eu faço a mim mesma, e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de reiterar. Acho que é importante a gente falar disso. Foi muito importante o senhor ter falado sobre esse apanhado histórico, sobre a Eco 92, quer dizer, nós temos muita história recente que é preciso resgatar nesse momento.
Um outro ponto que eu anotei aqui, que eu acho que é importante nós falar, aliás, até respondendo, o senhor falou crime de desmatamento, sim, é crime de desmatamento. Nós temos uma vantagem agora, de novo, em razão da aproximação das áreas técnicas com as áreas do direito. Nós temos uma vantagem hoje que é o registro de dados. Então, no passado, havia o desmatamento, ocorriam os incêndios florestais, e depois já era impossível restituir a situação anterior, resgatar o que foi perdido. Hoje, nós temos isso. Nós temos os dados do INPE, nós temos dados de desmatamento. Aliás, a professora Maria Tereza Willi vem amanhã para falar de um trabalho que ela está fazendo justamente em relação a esse histórico, e ela vai fazer em relação a São Carlos e Corumbá, especificamente para a gente, para mostrar esse trabalho. Quer dizer, é possível identificar, sim, como era, como ficou, e firmar o período em que isso ocorreu, em razão do quê? Porque é isso que o judiciário precisa para definir algumas questões, em relação a, principalmente, reparação, e também em relação à responsabilidade de quem atuou dessa forma, contrariamente à lei, enfim. Então, o levantamento de dados é fundamental. Daí a necessidade de ligação entre a academia e o Poder Judiciário, que eu mencionei. Eu fiz parte de um grupo de trabalho que começou do CNJ, que começou a discutir como mensurar numa determinada comunidade os impactos do dano ambiental. Então, mas é um trabalho que assim, imenso, né, de muitos técnicos, porque tem a questão da biomassa, tem a questão da fauna que daquela região, tem a questão da flora, tem a questão, então, dos animais que deixaram de viver naquele lugar, tem a questão socioambiental, quer dizer, da população que vivia ali e que extraía o seu sustento dali, a questão de que o senhor ouviu de mencionar, bom, não reconheço mais meu rio, isso como mensurar isso, e isso precisa ser mensurado, precisa, porque não é possível deixar ao livre-arbítrio, e aí é bem essa palavra, né? Deixar ao Deus dará de um juiz, de um magistrado, que por mais preparado que seja, não tem condição de mensurar isso. Ele não tem conhecimento para mensurar isso. E ele tem que fazer isso num processo. Por quê? E aí é o terceiro ponto que eu queria abordar. Porque dentro de um sistema capitalista, nós temos que pensar no aspecto financeiro desse impacto. Enquanto nós vivemos num sistema capitalista, né? O mundo ocidental praticamente todo é capitalista. E dentro desse sistema, os bens têm valor monetário. É aí que nós temos que, a meu ver, é a minha opinião, nós temos que centrar fogo, porque a verdade é que hoje sai barato o dano ambiental sai barato, o extrativismo é barato. Historicamente, a gente faz isso, a gente usa água, a gente colhe, a gente desmata, a gente planta, a gente faz o que a gente quiser, nós seres humanos, e não temos uma conta financeira para pagar, né? Uma conta monetária, né, para pagar. Isso vai ficando para as futuras gerações. A partir do momento que isso passa a ser monetizado, começa a ser interessante para as organizações, para os grupos financeiros, para os grupos econômicos, pensar em alternativas. Não é por outro motivo que hoje a gente começa a ver problemas em relação à exportação, eventualmente, quando não há exportação de madeira, por exemplo, se não há certificação, porque há países que exigem essa certificação, isso pode impactar no bolso do exportador. Então, dentro desse sistema é que nós temos que pensar como quantificar isso e pensar, eu estou lançando essas ideias porque são questões que afligem muito os magistrados. Quando eles têm uma situação, eles não sabem como mensurar,
Para falar a verdade, a gente, quando fala de bem ambiental, a gente fala de um dano que não é reparável, essa é a verdade, financeiramente, mas a gente tem que ter uma contrapartida para evitar, para prevenir que, para mudar essa ideia de que ainda é um bom negócio, né? O extrativismo puro e simples, a não observância da sustentabilidade e mandar a conta para a geração seguinte. Dentro a partir dessa reflexão, então, que eu estou fazendo, e até por isso, um dos painéis que nós fizemos questão de inserir, que vai ser discutido amanhã, vai ser justamente o mercado de carbono, porque nós temos que falar disso, nós temos que falar do mercado, nós temos que falar de como, então, é possível a gente pensar dentro de um sistema capitalista em como essas questões ambientais vão ser tratadas, né? E aí, a partir dessas reflexões é que eu faço uma pergunta antes de passar até para a nossa audiência, se há perguntas, e gostaria de saber, professor Wagner, como o senhor vê, ou se é que o senhor consegue vislumbrar, como o Poder Judiciário tem se comportado, como poderia fazer diferente, como poderia contribuir com essa discussão, principalmente considerando essa questão dos danos ambientais e os impactos gigantescos que esses danos sofrem. Eu digo isso porque a experiência que nós temos é que cada área acaba falando um pouco sozinha, né? É a impressão que eu tenho. Então, a gente faz, por exemplo, um seminário de direito ambiental, e trazemos juristas aqui que vão falar sobre a Constituição, sobre todo o sistema ambiental criado, o sistema legal, né? Criado, o ordenamento jurídico que sustenta a questão ambiental, e pronto. Aí eu imagino, né, que a USP deve lá reunir, a Universidade de São Carlos deve reunir também seus técnicos, que também vão discutir essas questões. Muito provavelmente o mercado financeiro está discutindo também a questão ambiental e o impacto disso. Mas um órgão, uma instituição não conversa muito com a outra. Como é que seria possível, ou será que o judiciário tem como contribuir com esse debate? Qual papel que o judiciário poderia ter, mas sob a visão da academia, dos técnicos mesmo? Porque eu tenho algumas impressões, mas eu não sei se elas são corretas. Como é que seria possível, dentro de um problema dessa magnitude, como é que a gente pode ter um poder judiciário que atenda melhor a essa situação que nós temos, como o senhor falou mesmo, de crime de desmatamento, e é crime mesmo, mas não é nem só um, são vários. E mais até do que crime, o que eu acho que muito mais do que crime é a questão administrativa, né? A questão de fiscalização administrativa, de multas, né? De atuação. Isso a gente sabe que existe, esse sistema existe. Como é que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, contribuir com esse debate? É a pergunta que eu deixo para o senhor. Não é fácil, né? O senhor pode escrever aí um doutoradinho, né? São teses e teses sobre isso, mas... De fato, doutor, eu agradeço a pergunta e vejo como uma provocação, na verdade, porque, de fato, eu tive já a oportunidade de participar de algumas bancas, né? E minha leitura da área do direito, quando eu sou convidado, felizmente, com alguma regularidade, pelos colegas, principalmente da São Francisco, a professora Ana nos deu, a professora Elizabeth Meirelles, entre outros, né? Enfim, por aí eu acabo chegando um pouco. E eu acredito que há, sim, uma contribuição crítica, né? De vários colegas que atuam na área do direito. Mas eu diria que talvez a premissa mais fundamental é, de fato, o tempo que nós temos, né? E o tempo ele está cada vez menor. E uma maneira de colaboração, porque eu já fui, inclusive, às vezes convidado para opinar, outras vezes para sugerir pessoas que possam opinar, na preparação da manifestação, né? Existem já corpos técnicos, o Ministério Público, eu sei, por exemplo, que tem, né? Os juízes não têm, infelizmente, um assessor técnico específico da área, mas se ele puder vir a recomendar, a sugerir, né, uma intervenção, uma análise, como um terceiro, né,
acho que seria, por exemplo, uma alternativa bastante interessante. Mas eu acredito que talvez, se fosse um pouco mais ousado, eu diria, seria que muitas vezes na peça, né, você não pode, por uma questão do princípio de operação do direito, dar mais voz para um segmento, né? Você tem que às vezes ouvir todas as vozes que estão presentes lá. Mas com raras vezes eu diria que algumas das vozes que eu citei há pouco, né, são chamadas a opinar, e especialmente lideranças de povos originários, quilombolas e comunidades ribeirinhas, né? Eu, nessas andanças que a gente faz de vez em quando pela Amazônia, eu aprendi uma nova expressão, chamados beiradeiros, né? É uma categoria que eles criaram para aí, sim, tá todo mundo, tá o caboclo, tá o indígena, tá o quilombola, tá todo mundo lá. E esses beiradeiros, às vezes, né, sofrem muito, por incrível que pareça, com falta d'água, né? Nós estamos vendo agora a seca na Amazônia, por exemplo, o Rio Amazonas especialmente, e a comunidade que depende da água para se deslocar não consegue ir de um ponto a outro escoar sua produção ou pegar algum insumo fundamental para a sua organização. Então, eu acredito que o primeiro item seria, de fato, ouvir esses segmentos, né? Mas ouvir de verdade, né? Ouvir de fato e ponderar e ter, talvez, a necessidade, né? E eu acho que aí seria, não sei quantos dos senhores e senhoras tiveram a oportunidade de visitar uma unidade de conservação, de visitar uma terra indígena, de visitar uma comunidade quilombola. Acho que isso seria muito importante, porque vai desmistificar, né? Eu, como geógrafo, a gente adora fazer um campo, né? Como eu costumo brincar com meus alunos, a gente tem que ir para o campo, né? Tem que verificar, tem que ouvir. Aprendemos muito no campo. Eu agora aprendi que posso usar a palavra crime sem culpa. Às vezes eu achava um pouco, falei, não sei se então se é crime, obrigado, né? Ótimo, vou usar agora com fundamentação jurídica, inclusive. E acredito que é claro que com o acúmulo de processos, a falta de pessoas, nós sabemos como está o serviço público no Brasil, não é de hoje, não vai melhorar então no curto prazo, infelizmente. A própria automatização de processo, enfim, tem uma série de questões que estão postas aí que não preciso retomar, mas talvez promover visitas de campo, né, como parte do processo, acho que seria muito interessante, né, e talvez, não sei, talvez isso possa ocorrer já uma situação ou outra, mas ter como uma prática, né, fazer uma visita de campo. E agora, algumas situações são incomensuráveis, não tem métrica possível, né? Eu estou me referindo, por exemplo, o que ocorreu mesmo agora com Belo Monte, né? Mais recentemente com Brumadinho, Mariana, nós estamos falando de áreas enormes com um passivo ambiental absolutamente difícil mesmo de balizar, né? No caso mas já sabemos o que não fazer, né? No caso de Mariana, constituiu-se uma instituição privada, né? A Fundação Renova, que fundamentalmente não conseguiu cumprir seu papel, infelizmente, eu diria, né? E esse me parece um modelo a não se reproduzir. Houve lá um acordo, né? O Ministério Público acabou aceitando esse tipo de ação, mas me parece que não é a melhor forma, porque quando você terceiriza a culpa ou a responsabilização sobre a mitigação do dano causado, isso me parece um princípio que nós não deveríamos mais adotar à luz da experiência da Renova. Eu acho que é curioso, porque quando você conversa com um representante das empresas responsáveis, ele fala, não, mas eu fiz minha parte e o que eles pedem eu dou, eu forneço. A operadora lá, a Fundação por seu turno, negocia com o setor judiciário e também com as comunidades, né? Mas o responsável de fato, e ao fim e ao cabo, acaba. Nós não sabemos até agora, né? Não tem uma sentença ainda sobre os responsáveis, né? Recentemente houve, mais uma vez, uma tentativa de tomada de posição, mas ainda não conseguiu, isso até onde eu estou informado, posso estar mais informado, acho que por volta de setembro, se eu estou bem lembrado. Então, eu diria, doutora, que é de fato uma situação muito importante, mas o diálogo ele é fundamental, né? Eu participei já de grupos de trabalho do Ministério Público, com muita honra, para discutir o plano diretor, né, na época, algumas gestões atrás, com reuniões técnicas. Eu sou muito ruim dos nomes, então, mas eu me lembro que era o promotor Marcelo, talvez vocês o conheçam, da área de estudos urbanos, né, no Ministério Público de São Paulo. Enfim, há uma possibilidade de diálogo, de interlocução, né, e eu acredito que essa oportunidade que estamos tendo aqui é mais uma ponte, né, para que a gente possa aí, se eu não puder atuar e eventualmente auxiliar em algum processo, indicar pessoas que têm também capacidade técnica de contribuir para a elaboração de laudos, enfim, que possam
ajudar a formar uma opinião sobre uma situação conflituosa, porque agora, insisto, né, o nosso tempo está muito curto, a devastação ela é muito acelerada, né? Nós estamos vendo em que pese o governo atual conseguir diminuir o desmatamento, mas ele ainda é muito grande, né? Diminuir é importante, sim, mas ele tem que ser zero, não temos mais tempo, né? As mudanças climáticas já estão em curso e o nosso desafio agora é evitar que elas se tornem a mais agudas. Não sei se eu ajudei na resposta, mas enfim, obrigado. Ajudou sim, muito obrigada. É bom saber que a gente está, pelo menos, no caminho certo, né? Pensando da mesma maneira, ou no mesmo sentido. Eu aproveito aqui para registrar a presença do desembargador federal Antônio Morimoto, muito obrigada, bom dia. Até lembrar, porque eu acabei esquecendo no começo, que nós convidamos para esse seminário o Tonico Benites, que é um Guarani, Caiová, pesquisador, antropólogo, havia confirmado a participação, houve um problema de última hora e ele acabou cancelando. Então, o caminho estava certo, porque nós resolvemos trazer as pessoas que realmente têm conhecimento sobre isso. Agora, já anotei aqui, não havia pensado as visitas de campo, acho que realmente elas são importantes. Nós temos um trabalho, a Justiça Federal tem um trabalho da Justiça Itinerante em Mato Grosso do Sul, que recentemente até teve uma edição sensacional, a doutora Caroline vai falar sobre isso, mas talvez até como uma participação na formação do juiz, logo que ele é aprovado no concurso, eu pensei isso agora, acho que isso é interessante. Mas então, já aproveito, eu vou passar a palavra para a doutora Caroline, pois não, doutora? Bom dia a todos, professor Wagner, satisfação tê-lo aqui na nossa escola. Doutora Raiclay, é interessante isso, porque ontem eu e a doutora Marisa Santos participamos na OAB de um seminário sobre perícias, realizado pela OAB de São Paulo e da Associação Nacional dos Peritos. E uma das falas foi exatamente sobre inspeção judicial, porque a inspeção judicial é um meio de prova previsto no nosso Código de Processo Civil, na verdade, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, desde as ordenações filipinas, e extremamente pouco utilizado, não só pelo judiciário, que pode determinar a realização desse meio de prova de ofício, mas também ele não é requerido pelas partes. Todas as inspeções judiciais que eu fiz, seja no Mato Grosso do Sul ou em São Paulo, sempre foram de ofício, né? E para a instrução probatória de processos complexos e todo processo que envolve dano ambiental é, por si, um processo complexo, a inspeção judicial ela é muito necessária, muito adequada. Tanto que o próprio CNJ, percebendo isso, editou agora em outubro um guia prático de inspeções judiciais, trazendo 6 passos de orientação para que os magistrados se sintam motivados ou incentivados a realizar inspeções judiciais, ou seja, sair do fórum com todas as partes, seus prepostos, assistentes técnicos, né, professora Kátia, professor Wagner, e ir ao local do dano, onde que está ali o fato posto e não o fato pressuposto no processo, né? Um mergulho visceral no mundo da vida. Então, eu acho que esse guia prático de inspeções judiciais, ele vai auxiliar a talvez uma construção de uma cultura jurídica, né, para que as inspeções judiciais possam ser realizadas, especialmente nos processos complexos, e também o CNJ, eu acho que é atento a isto, a questão das visitas técnicas obrigatórias nos conflitos fundiários, né, com a resolução 510 de 2023. Então, acho que são passos importantes que nós estamos tomando em relação a isso. Eu acho que é exatamente uma questão de mudança paradigmática, né? Construção de uma cultura jurídica. E depois, se eu puder, eu queria fazer uma pergunta para o professor Wagner. Posso já emendar? Eu já ia até abrir para perguntas em geral, quem tiver perguntas para fazer aqui já pode sinalizar, e se houver pelo chat, podem me encaminhar. O professor Wagner ele é um grande especialista em águas transfronteiriças, publicou um livro recente, e o Tribunal da Terceira Região, né, tem jurisdição sobre o Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui com o colega Fernando,
Eu e a Janaína passamos também pelo Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, e uma coisa que sempre me preocupou algo que eu também não tenho resposta é: nós temos águas transfronteiriças no Brasil e comunidades indígenas transfronteiriças. A comunidade do Mato Grosso do Sul, Guarani Kaiowá, ela é, na sua própria origem, transfronteiriça. O Guarani Kaiowá, ele não é brasileiro, ele não é paraguaio, ele é Guarani Kaiowá e fica ali dos dois lados da fronteira. E nós temos ali também no Mato Grosso do Sul o Rio Paraguai, o Corumbá, que também são rios transfronteiriços, isso no Brasil inteiro. A questão do dano ambiental em águas transfronteiriças e o impacto das comunidades indígenas transfronteiriças, o que eu via na fronteira é que, às vezes, assim, não adianta o Brasil cuidar do lado de cá e o Paraguai não cuidar do lado de lá. Aconteceu uma vez, eu vi uma queimada enorme, eu falei, tá tendo queimada aqui em Ponta Porã. Aí o pessoal, não, doutora, é no Paraguai. Não, mas assim, o Paraguai é do outro lado da rua, né? E a gente foi uma vez pela Infam, na comunidade Axaninca, no interior do Acre, ali quase divisa com o Peru. E eles sofriam da mesma coisa, estavam, sei lá, menos de 1 hora de rio da fronteira com o Peru. A exploração de ouro e a contaminação do rio no Peru, que ali também era um rio transfronteiriço, não me lembro qual que era o nome, também contaminam do lado de cá. Então, eu falei assim, gente, é um problema de direito interno ou é mais, nesse momento, um problema de direito internacional? Então, professor Wagner, queria também fazer uma provocação, né, na sua visão que estuda tanto as águas transfronteiriças e seus impactos. Como que a gente pode cuidar do lado de cá e exigir o cuidado do outro lado do rio? Muito obrigada. Agradeço, doutora. Posso falar? Doutora Carolina, Pode ser. sua pergunta, doutora. Eu diria o seguinte, veja, esse é meu foco de investigação já há quase 10 anos. Agradeço a sua lembrança. Eu acabei de editar o livro, que vai ser lançado semana que vem, na quarta-feira, dia 6, às 9 ao meio-dia, se alguém tiver oportunidade. O Instituto de Estudos Avançados, também com transmissão online. E o livro é Fronteiras e Águas Transfronteiriças da Bacia do Prata. E justamente o que a gente identifica é que temos muitas tensões, conflitos, né, envolvendo os países do Prata, em que pese temos um acordo internacional que já tem mais de 50 anos, né, em que pese temos, inclusive, formas de cooperação bastante avançadas entre os países. Agora, a questão que está posta é que nós não temos, especialmente no caso da América do Sul, inclusive no caso especificamente da Bacia do Prata, uma tradição de respeitar, digamos assim, os atores fundamentais para a resolução de conflito, né? Eu posso dar um exemplo ruim, mas que efetivamente ocorreu. Certamente os senhores se recordam quando a Uruguai instalou uma fábrica de papel na sua margem, né, do rio. A Argentina reclamou, falou, você vai poluir, etc., não pode... Né? Enfim, gerou-se uma polêmica no começo desse século agora, e essa polêmica chegou ao Tribunal Internacional de Haia. Nós temos instância do Mercosul, temos o Tratado do Prata, nenhuma dessas instâncias foi observada, porque, evidentemente, que a terceira parte para opinar ali seria certamente o Brasil. E as partes não reconheceram o Brasil como uma liderança para, por exemplo, tentar arbitrar, né, tentar chegar a algum acordo internamente às nossas esferas, porque temos que chegar ao Tribunal de Haia quando nós temos instrumentos internos, né, o próprio Mercosul prevê a reunião do ministro, etc. Então, eu diria, doutora, que temos sim alguns instrumentos que podem ser reavivados, eu diria, né, e melhor utilizados, talvez até, eu diria, até conhecidos. Alguns colegas acho que nem sabem, né, dessa questão. Existe, por exemplo, o Comitê Intergovernamental da Bacia do Prata, que envolve os países da Bacia do Prata, que depende, lamentavelmente, de recursos externos aos próprios países do Prata para operar. Nós não temos lá, infelizmente, um corpo técnico qualificado, permanente, que possa estar preparado para situações de confronto como essa que a senhora relatou, né? Essa é uma questão central, né? E agora, já temos as instituições, isso que me parece importante. Então, do meu ponto de vista, nós deveríamos fortalecer essas instituições, estimulando os governos, né,
aportar os recursos que são previstos, mas que não chegam, para que a gente possa ter ali, sim, um corpo técnico qualificado, de modo a prevenir ações dessa ordem. Porque uma coisa a senhora constatou e é verdade, né? Qualquer que seja a margem do rio, se eu fizer um dano, ele vai passar para o outro lado. O rio ele tem sua dinâmica própria e ele não respeita as fronteiras, evidentemente, né? Num seminário que eu tive a oportunidade de participar lá em Corumbá, estava presente um chefe da Marinha, vou lembrar, não é bem chefe, mas, enfim, o oficial da Marinha responsável pela área, e ele dizia, professor, uma das dificuldades que nós temos aqui é que, no período de cheia, evidentemente, que o meio do rio, né, ele muda, evidentemente, né, e a fronteira se estabelecida no meio do curso d'água. Então, ele dizia, no período de cheia, a dificuldade de patrulhamento aumenta, evidentemente. E, ao mesmo tempo, quando eu chego junto a quem está causando um dano ou traficando algo, ele simplesmente vai para outra margem e eu não tenho jurisdição sobre aquela área. Enfim, são as dificuldades de uma área de fronteira. Por isso que fronteira é um tema tão extraordinário, né, tão rico e que merece, sem dúvida, que nós nos debrucemos mais. Eu diria que há uma colega do Rio de Janeiro, a professora Gisela Pires do Rio, ela diz que nós temos uma região transfronteiriça, na verdade, né, porque há um fluxo de pessoas, de materiais, legal ou ilegal, posto lá. E podemos agregar também a isso os fluxos da natureza, sejam eles causados pelos processos dos serviços ambientais e ecossistemas, seja também aqueles gerados pelos danos. Ter essa clareza já me parece algo importante. Agora, nós não temos, de fato, jurisprudência sobre os países vizinhos. Poderíamos vir a ter um acordo, né, de cooperação, e isso, a experiência da Itaipu Nacional é muito interessante, porque há um esforço importante do Brasil, dada a assimetria, né, com o Paraguai, por exemplo, em capacitação de técnicos paraguaios, ao ponto, inclusive, de hoje você ter diretores paraguaios e diretores brasileiros, né? Isso foi, eu diria que avançou bastante. Mas, ainda assim, a assimetria permanece, nós temos dificuldades, sim, de, digamos assim, olhar para o problema e, principalmente, considerar os dois lados dos dois países, vamos dizer assim, na tomada de decisão. Existe um instrumento, né? Está aí o comitê, né, intergovernamental, temos o Tratado da Bacia do Prata, mas esses instrumentos estão um pouco valorizados, infelizmente, né? E no caso da Amazônia não é diferente também, o TCA também, infelizmente, em que pese ser uma instituição importante, já com alguma tradição, né? Era o Tratado de Cooperação Amazônica, que depois virou a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e carece das mesmas dificuldades. Não tem um corpo técnico fixo, permanente e recursos para poder ter uma vida plena, né? E, desse modo, organizar a cooperação. Porque me parece que a grande alternativa é a cooperação entre os países, para diminuir a simetria, evidentemente, deixar claro que o problema causado de um lado vai afetar o outro lado também. Não sei se eu respondi, mas, enfim, agradeço o desafio. Obrigada, professor. Sim, nós temos perguntas, acho que temos do chat. Então, É do chat. Então, vamos lá, chat. vamos à pergunta. Ela é de Rodrigo Soares de Macedo, né? Considerando que as áreas de relevância ambiental são ocupadas por povos alvos de exclusão social e sem representatividade nos órgãos de poder, como poderíamos superar o entrave do racismo socioambiental e a ausência de representatividade dessas populações? E qual seria o papel contramajoritário do judiciário? Vamos lá, doutor. É outra pergunta que daria uma bela tese, um livro, enfim, né? Mas eu agradeço. É que é tudo fácil, estimulante, viu? Tudo fácil. Tudo pergunta fácil, né? Mas conversar com o juiz é assim mesmo, né? Sempre muito complexo, mas estimulante, né? Agradeço também a pergunta, eu não tenho nome, mas enfim. Veja, eu diria o seguinte, a questão do racismo ambiental de fato, socioambiental, enfim, é uma questão fundamental. Esse tema nasce nos Estados Unidos da América, certamente os senhores sabem, tem todo esse histórico, mas hoje se usa muito a expressão justiça ambiental ou injustiça ambiental, procurando ir além da dimensão do racismo, né? Mas embora nós sabemos também que o racismo está posto, né? Infelizmente, e especialmente na sociedade brasileira. A gente fica muito orgulhoso quando vê alguém como a Djamila Ribeiro, né? Ser convidada para ser professora na Universidade de Nova York, por exemplo, recentemente, toda a repercussão que a Conceição
Evaristo consegue ter hoje, e uma frase dela que eu acho extraordinária: comecei a escrever com 40 anos e comecei a viver plenamente com 70 anos. Falei, puxa, tem alguns anos ainda para começar a viver plenamente. Já comecei a escrever antes que ela, mas ainda não vivo plenamente, não estou com 70 ainda. Enfim, eu acredito que nós temos aí hoje pessoas que vocalizam muito bem algumas questões socioambientais fundamentais. O problema, e aí o senhor tem razão, né, essa vocalização ela não é ponderada na tomada de decisão, né? Talvez porque é um tema esse um pouco mais complexo, mas porque o próprio judiciário, o Itamaraty, né, ele não tem uma representatividade muito grande, né, de pessoas não brancas como eu e outros tantos, né? Eu não sou branco, né? Não sou negro retinto, como se diz por aí, e tenho que dizer aos senhores e senhoras que também já sofri preconceito na universidade, não foi, ainda mais quando eu entrei, imaginem vocês, há quase 40 anos atrás, né, havia, de fato, um certo estranhamento. Mas como eu sempre fui um, um aluno um pouco, vamos dizer assim, aplicado, né, toleravam a presença, né? Mas hoje ainda sou uma figura minoritária, ao ponto de, em 40, quase 35 anos, vamos arredondar, eu assumi o cargo de gestão no último ano, enfim, por exemplo, né? Não, e o que era mais curioso, as pessoas diziam assim, mas você tem habilidade para ser isso, aquilo, né? Mas não indicava, não era, enfim. São questões que são objetivas. A semana passada nós tivemos um importante congresso na geografia, no Departamento de Geografia, CONGEL, Congresso de Geografia Política, e estava uma representante eu com os nomes passando vergonha, doutor Ivani, a embaixador Ivani, né? Que está com o escritório agora do Itamaraty aqui de São Paulo, também não branca, e ela dizia claramente, olha, nós temos hoje fazemos um esforço importante de ampliar, né, a participação de não brancos no Itamaraty, por exemplo, né? E aí passa por questão de cotas nas instituições, enfim, acho que é um debate que temos que travar, sim, inclusive no judiciário. E eu posso dar uma boa notícia nesse aspecto, né? A Universidade de São Paulo foi das últimas universidades a adotar as cotas, né? Eu, inclusive, tive a honra, né, de ser o suplente do professor André Singer, que na congregação da faculdade, representando a congregação da faculdade, desculpa, no conselho universitário, e o André foi um colega que defendeu muito bem a questão das cotas na USP. E os estudos que nós temos hoje é que, felizmente, os alunos que ingressam pelo sistema de cotas em qualquer carreira, eles precisam de um apoio, sim, no início, mas, ao final, o desempenho acadêmico é igual ou superior que muitos outros não cotistas, né? Então, eu acredito que, pouco a pouco, nós estamos, digamos assim, tornando a universidade mais plural, mais rica, mais diversa, e eu acredito que essa onda vai chegar às demais formas de poder, né? Inclusive no judiciário. Então, eu acredito que isso passa, né? Agora, também é preciso dizer, se alguns colegas, né, que já estão no poder judiciário fizeram as visitas, né, de campo, enfim, a expressão que a doutora Carolina usou há pouco, já não me recordo, enfim, uma expressão técnica, enfim, acredito que isso também vai sensibilizá-los, né, porque nós estamos diante, muitas vezes, de dramas humanos, e a justiça está atenta aos dramas humanos. Acho que esse é a grande questão que já está posta, né? E eu diria que, então, talvez, enquanto nós não consigamos ampliar um pouco, né, a presença de pessoas não brancas no judiciário, o artifício da visita de campo possa tentar suprir essa lacuna. Mas é uma questão muito importante, né, fundamental. E aí, quando a gente vai olhar, então, especialmente na questão dos povos originários, hoje já temos, né, felizmente, pessoas formadas na área do direito que vêm de povos originários, do Movimento Sem Terra, entre outros, né? E, felizmente, isso está mudando pouco a pouco. Muito obrigada, professor. Temos mais uma... Não, mas acho que tem uma pergunta ali. Sim. Bom dia a todos. Eu sou Damares, servidora aqui da casa, e agradeço a apresentação do professor Wagner. E eu gostaria de dizer o seguinte: eu assisti há alguns dias um documentário, ele foi produzido pela USP e ele fala também sobre a urgência em cuidarmos dessa questão ambiental, assim como o senhor coloca, e a doutora Heckler também, e todos aqui colocam. E eu gostaria... Bom, eu comecei a refletir sobre esse documentário, agora aqui também, e eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que talvez essa pergunta pode ser um tanto temerária ou um tanto visionária.
Mas eu penso o seguinte, espero não, tenho certeza, né? Eu estou em um ambiente seguro para fazer essa pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor pode responder pessoalmente ou profissionalmente, o senhor pensa que essas expedições ao espaço, elas também têm essa motivação pelo fato da Terra se tornar inabitável daqui a um tempo? Obrigada. Veja, eu, durante algum tempo, apresentava para meus alunos um filme chamado Blade Runner, né? E discutimos o filme em sala de aula, depois apresentava outros, chamados Zabriskie Point, enfim, e outros tantos, né? Acho que a linguagem cinematográfica, especialmente para essa geração, eles são muito mais... Mas hoje, acho que eles não têm paciência de assistir um filme de 1h30, né? Eles querem uma coisa mais curta. Mas, enfim, eles são muito atentos a essa forma de linguagem, né? E nesse filme, uma das questões que nós discutimos é justamente a questão do devir, não por acaso é algo muito caro a mim, e eu sempre persigo essa questão, né? Nós não temos ainda um planeta com as mesmas condições de habitabilidade do planeta Terra. E parece encontrar um pouquinho longe, né? Bem longe, na verdade. Não temos também capacidade de deslocamento, de levar pessoas até lá. Já temos, sim, para ir até a Lua, né? Mas a Lua ainda é um ambiente muito inóspito. Então, eu diria que, sim, é possível que essas camadas mais abastadas, aparentemente hoje querendo fazer turismo, né? Um turismo curioso, para dizer o mínimo, teve um pessoal que quis fazer uma expedição fundo do mar, infelizmente não foram bem sucedidos, né? Eu lamento, inclusive, né? Mas, enfim, eu acredito que esse tipo de situação pode sim estar sendo associada à ideia de você ter que abandonar o planeta Terra. E eu, quando falo isso para meus alunos, eu brinco com eles assim, falei, bom, imagine você, sou professor titular do Departamento de Geografia, mais de 100 artigos publicados, 30 livros, mas olha, eu brinco, né? Eu sou São Paulino, vocês viram também. Vai que o cara que está na fila é corintiano, eu vou ficar lá atrás, já pensou, né? Ou palmeirense, enfim, que agora está mais em voga, né? O Corinthians não está com muito poder, mas o Palmeiras está com muito poder. Falar, o senhor, São Paulino, vai para o final da fila. Enfim, é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo, de fato, nós temos aí uma situação que gera preocupação, né? E que diz respeito, na verdade, a essa maneira pela qual nós olhamos, aí me permitam um pouco mais de filosofia, a maneira pela qual nós olhamos a exterioridade contraposta à interioridade da consciência, aquilo que nós chamamos de natureza, né? Quer dizer, enquanto nós olharmos para a natureza como algo a ser usurpado, né? E possamos esgotar os recursos, não vai haver planeta que suporte essa maneira de olhar para a natureza. Porque hoje esgotaríamos o planeta Terra, no futuro, qual planeta seria? Enfim, essa é a pergunta que está posta. Então, eu diria que, de fato, é possível, sim, que essa questão esteja no horizonte, sim. Né? Assim como já tem gente falando também em cidades construídas junto ao mar, ou mesmo submersas, né, com sistemas de refrigeração, de circulação de ar, isso tudo não é mais ficção científica, né? Agora, a pergunta, aí a relação com o racismo ambiental e com a justiça ambiental é direta, né? E quem vai ficar? É um pouco aquela imagem do filme Blade Runner, né? Se vocês bem se lembram, como é que se mostrava aquela Los Angeles bastante caótica e um mundo para além, né? Que não fica muito claro onde é aquele mundo, mas enfim, a ficção resolveu de maneira muito conflituosa, eu diria. Então, acho que nós temos instrumentos bastante importantes, né? Capacidade técnica para evitar esse tipo de situação. E me parece que infelizmente, né, esse debate não está muito posto para a sociedade contemporânea, né? As pessoas ainda acham que vivem para consumir, trocar de aparelho celular a cada 3 meses, de automóvel todo ano, ter 3, 4, enfim, residências, enfim. Ainda não perceberam o real significado da vida, né? Estão associando ainda ao ter. E o ter, esse consumismo, está levando a essa aguda devastação dos processos históricos que a natureza nos deixou, né? Então, é um problema bastante grande e estrutural mesmo. Bom, eu agradeço, professor Wagner, foi muito boa a sua explanação, o compartilhamento das suas ideias, a sua manifestação sobre a posição da academia nessa questão ambiental. Agradeço em nome da escola o senhor ter aceito esse convite, espero que outras oportunidades surjam para o senhor voltar a conversar conosco, e agradeço também as pessoas que estão presentes aqui e que estão nos assistindo online.
Nós vamos fazer, então, um breve intervalo de uns 15 minutos para a próxima mesa e já voltamos, então, daqui a uns 15 minutos. Obrigada, professor Wagner.